Pronto, boa noite. Vamos ver se agora vem áudio. Vamos esperar alguém entrar aqui para me dizer se está tudo certinho dessa vez. Vamos ver se agora funciona, né? Está public. Sim, está. Vamos aguardar. Olá, Encibo. Olá, Thiago. Vocês estão me ouvindo? Agora está certo? Marilene, tudo bem agora? Temos áudio? Sim, perfeito. Maravilha, que bom. Eu estou perguntando que alguns minutos atrás eu estava tentando fazer essa transmissão e estava, parece que sem áudio, mas agora aparentemente está todo mundo ouvindo, correto? Ah, agora sim, perfeito então. Vamos lá. Eu estava comentando hoje com o irmão que, mesmo a gente meditando e preparando uma pregação, por mais que a gente fale do Senhor todos os dias, e da sua vida, da sua obra, das suas glórias, que não sei para vocês, para mim é o melhor assunto do mundo, espero que para vocês seja também. Mas sempre chega na hora da pregação, não sai exatamente aquilo que eu tinha meditado, por algum motivo, e acaba indo por outros caminhos, tem coisa que eu esqueço de dizer. E antes a gente não tinha esse recurso de, por exemplo, se faltasse algo, acrescentasse. Então, tinha algumas coisas que eu gostaria de ter dito na minha pregação ontem. Eu acabei não dizendo, mas eu queria complementar algumas informações que eu acho que são bastante pertinentes. Ontem pela manhã, na reunião de partimento do pão, o irmão fez a seguinte pergunta, né? Ou disse que é uma pergunta de muitas pessoas. Como ontem eu falei de videogame, a pergunta que levantaram na reunião era se o cristão pode jogar videogame ou algum determinado tipo de jogo e coisas assim. O que eu poderia dizer sobre a minha experiência própria é assim: seja no videogame, seja num filme, seja novela, televisão, futebol, esportes, qualquer assunto em geral. A Bíblia, como bem disse um irmão, ela é um livro de princípios. Às vezes ela não tem resposta para tudo, mas ela tem princípios. E quando ela não tem nenhum princípio, nesse caso específico, jogo de videogame, posso ou não posso jogar? Novela, posso ou não posso assistir? Filme, posso ou não posso assistir? O cristão, a gente tem que lembrar sempre, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é nosso guia. Então, se tem algo que nós estamos fazendo, seja em qualquer canto da nossa vida, em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, que nos incomoda, toca nossas consciências, não faça. Se você é um cristão, seja lá o que você estiver fazendo, não faça. Porque você sabe que aquilo está te incomodando, que aquilo não está certo. E esse nível de não estar certo, às vezes eu entendo de uma forma, você entende de outra, num assunto a gente concorda, no outro a gente discorda. Na verdade, o que a gente concorda e deveria concordar sempre em relação ao Senhor, em relação à doutrina, em relação às suas glórias, isso sim. Mas às vezes em questões um pouco mais íntimas, a gente sempre deve lembrar, né? O cristão, a gente tem muita coisa no pacote quando nós nos convertemos. Temos vida eterna, somos santos, somos justificados, mas tem coisas que a gente vai ganhar na nossa caminhada cristã. Se a gente não tivesse nada para aprender, no momento que a gente se convertia ao Senhor, Ele nos tirava daqui. Mas por que Ele não nos tira? Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos dar algo, Ele quer nos mostrar um pouco mais da sua glória. Vale lembrar que nós somos tão abençoados que o Senhor Jesus e o nosso Pai, Ele pode nos mostrar muito mais da sua glória até que Ele venha. Coisas que a gente lê, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê histórias maravilhosas, Abraão, Moisés, mas nenhum deles teve um Salvador. Nenhum deles teve o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. Nós temos. Então nós temos coisas muito além, né? Glórias a Deus por isso. Eu estava ontem falando sobre videogame e o jogo que eu estava falando era um jogo de batalha. Então eu queria falar sobre isso também, porque é um tipo de jogo que ele tem feito sucesso durante muito tempo, ou há muito tempo, na verdade, né? Que é jogo de guerra. É interessante que nem no que seria uma diversão, a gente tem paz. Não dá para ter paz
no mundo onde o príncipe da paz não está. O ser humano, nós, somos seres sem paz. Não o crente. Eu vou explicar por quê. Quem não é crente não tem paz. Você vê que assim, se você procura, tem alguns poucos jogos, como por exemplo Minecraft, que não tem uma competição específica, mas a maioria dos jogos é luta, você tem que viver. Nós somos seres sem paz, um ser que não tem paz. O cristão não. Deixo-vos a minha paz, foi o que nosso Senhor Jesus disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Que precioso. Você já creu no Senhor Jesus? Se você não crê, você não conhece essa paz. Um cristão conhece. Ele pode até estar distante dessa paz, mas que ele conhece, né? Outra coisa que eu queria dizer, ontem também acabei não dizendo, mas falei alguma coisa sobre o Evangelho de João, capítulo 9, e tem duas coisas que eu gostaria de ter dito, mas eu vou dizer agora, então, que sirva do mesmo jeito. Em João, capítulo 9, versículo 7, versículo 7 não, perdão. Versículo... Seus discípulos, que nem viu ninguém pode trabalhar, eu sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. O Senhor Jesus teve que deixar seu trono de glória, vir a esse mundo. Ele cuspir no chão, falar dele, é o mais baixo possível, até um mundo condenado, amaldiçoado pelo pecado. Maldita é a terra por tua causa. O Senhor Jesus tem que vir em humilhação, se misturar com a terra para nos salvar. É interessante que nenhum homem subiu a Deus. A Bíblia fala que quando a gente tenta subir em algo, a nossa nudez aparece. Então, só Ele teve que vir até aqui. Teve que se fazer homem, levou sobre aquele corpo, preso no madeiro, crucificado, levou os nossos pecados. Quando o soldado furou o seu lado e saiu sangue e água, o sangue precioso que nos purifica de todo pecado, de toda a nossa existência, o de antes de da nossa conversão e agora, porque nós pecamos. E se disser que não pecamos, não há verdade em nós. Então, esse capítulo 9 ele fala de uma pessoa cega e também está falando da humilhação. Se nós nos considerarmos cegos, porque no versículo 1 diz assim: e passando Jesus viu, ele nos viu, ele veio até nós. A gente não chegaria até ele. Cegos, você é cego. Existe luz, existe luz. O nome dessa luz, Jesus. E aí ele vai lá, em humilhação, ele vem a esse mundo, ele cura esse cego. E aí no versículo 35 acontece algo maravilhoso. Digno do Senhor, totalmente digno. Diz assim o versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Se você falar de Jesus, você vai ser expulso de muitos lugares, né? Ainda mais nesse fim de tempo, aparentemente, que nós estamos vivendo, de muita negação, de muito cristão sem Cristo, né? É interessante que, como um exercício, né? Se a gente tinha alguma dúvida do que é um cristão, o que é um cristão professo, o que é um cristão que está longe do Senhor, é só olhar pelas mídias sociais nessa época de eleição. Talvez que o Senhor nos mostre, mas, puxa, tá muito claro muitas coisas para a gente. Tomara que Ele continue nos revelando. Então, aqui, nesse versículo 35, né? Ele é expulso, aí sim o Senhor se revela, porque Ele havia curado, mas Ele não havia se revelado para aquele cego. Aqui Ele se revela. Ele diz assim, Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Vamos meditar um pouquinho. Creio, Senhor. E o adorou.
Em Atos, capítulo 10, versículo 25, acontece a seguinte cena. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, diz assim: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrou para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O Senhor Jesus aceita a adoração. Ele é digno de toda adoração, de todo aquele que crê. E ele creu no Senhor e o adorou. Que possamos o adorar até que ele venha. Era isso que eu queria dizer para vocês. Tá? Boa noite. Até a próxima.